Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Aqui do meu lado, ele que está mofando... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento, meu amigo Vitor. É isso aí. Cara, fazia tempo que eu tava com saudade de gravar um episódio que nem esse aqui. Manejo raiz, é veneno mesmo, é doença. É que o nosso convidado ele tem agenda complicada, né? É difícil de pegar o rapazinho. Pois é. Hoje estamos com o nosso amigo aqui, Alfred. Alfred, por favor, se apresenta para o nosso público aí. Opa, beleza? Então, olá para todos. Meu nome é Alfred Stetzer. Sou pesquisador de fitopatologia aqui da FAPA, da Agrária. Trabalho aqui já há 15 anos, fiz 15 anos esse ano. Uma grande trajetória aí na pesquisa aí dentro de casa. E o Alfred é o super trunfo, né, da FAPA, né? Exatamente. Menos. O super trunfo. O cara era pesquisador de ento, aí virou pesquisador da parte de fitopatologia. Alfred, conta um pouquinho pra gente dessa transição tua aí, cara, porque aí que eu gosto, que o cara entende de inseto e de doença. É quase a mesma Só coisa, falta né? pegar o xará ali e pegar a planta daninha também. Eu já trabalhei com o teu xará, inclusive. Bom, na verdade, sim, minha trajetória aqui na FAPA começou há 15 anos atrás, dentro de um projeto de trainee, que eu, inclusive, quando alguns colegas foram fazer doutorado e pós-doutorado, eu entrei para dar um suporte nessas áreas. Por isso que eu, inclusive, trabalhei com o teu xará na época, lá, muito tempo atrás. E logo depois eu não tinha área da entomologia aqui na FAPA, todas as outras áreas já existiam. E aí um projeto, isso culminou com a entrada da Helicoverpa no Brasil e foi criado a área de entomologia. Começou na época tranquila, então. Uma época boa, né? Um caos total. E aí a cooperativa e a FAPA, né, olharam para essa área como uma área importante, a entomologia, e eu assumi lá há 13 anos atrás a área de entomologia que foi criada naquele momento. E aí mais recentemente fui convidado a assumir novos desafios, né? Isso é bacana. E aí fui para a área de fitopatologia, né? Então, claro, pesquisa é pesquisa, são áreas diferentes, mas a essência é a mesma, é fitossanidade, então muda só conceito de praga, fungicida, fungo, etc e tal. E aí, desde maio do ano passado, aí eu tô à frente dessa área, basicamente. Falando assim parece fácil, né? Eu sabia que ele ia simplificar, que era tranquilo. É bem tranquilinho, né? Não, mas com certeza não ia ser convidado a assumir uma cadeira dessa se não tivesse gabarito o homem aí, né? Então... Estamos estudando para isso. Tá aprendendo ainda. Sempre, né? Ô Alfred, então já conhecer um pouquinho da tua carreira aí dentro da FAPA aqui. E aí, eu acho que é até legal, assim, eu sou de fora, tô aqui há quase 2 anos na região, né? Então, assim, ainda tô me acostumando com o sistema agrícola da região, né? Me acostumando com a pegada de trabalhar num clima de altitude, num clima mais ameno, né? Mais chuvoso também, né? Do ponto de vista, assim, do fitopatologista, né? Da pessoa que é responsável por cuidar das doenças, cuidar do manejo fitossanitário nosso aqui. O que essa região traz de desafios que comumente a gente não vê nas outras regiões do Brasil? Se você puder fazer esse paralelo inicial para a gente, eu acho que é bacana. Não, bacana mesmo. Acho que isso faz todo sentido, né? Não só em número de aplicações, quando a gente for falar em soja, outras culturas, mas doenças, importância de cada doença, isso muda conforme a região. Se a gente pegar o Paraná, por exemplo, são situações diferentes no norte do Paraná, noroeste do Paraná do que essa região. Então veja, essa região... Graças a Deus não falta chuva, né? Isso é bom, né? Então, de certa forma, a gente tem bons potenciais produtivos para todas as culturas. Às vezes até em excesso, né? Chuva em excesso, principalmente para cereais de inverno. Mas claro que, por um lado, nós temos essa construção de potencial produtivo pela disponibilidade de água, pela fertilidade, pelo clima. Mas, por outro lado, essa quantidade de chuva também favorece as doenças, né? Então, nós estamos numa região alta, né? Nossa região aí majoritariamente acima de 800 metros, então normalmente nós vamos ter
climas mais amenos, que favorece, por exemplo, um oídio, favorecem uma esclerotine na cultura da soja, né? Quando a gente vai para o norte do Paraná, essas regiões nem falam dessas doenças, né? Então, esse é um grande diferencial. Da mesma forma, pelo nosso ciclo, né, de cultivo, pela nossa rotação de culturas, nós acabamos, assim, vamos ter essa necessidade de plantar soja um pouco mais tarde. Principalmente pós-trigo, né? Quando a gente fala pós-trigo, naturalmente a gente vai plantar soja aí dentro do mês de novembro. E aí nosso risco de ocorrência de ferrugem também aumenta, né? Se a gente pensar em regiões como, sei lá, o Cerrado, no modo geral, é uma região que nem fala mais muito em ferrugem. Eles sabem da importância da ferrugem, né, os danos que ela pode causar, mas de certa forma eles escapam muito da ferrugem porque as cultivares são de ciclo um pouco mais curto, planta mais cedo do que na nossa região. Então isso, assim, não dá para... O manejo não dá para padronizar entre regiões, muito menos doenças, né? Então, naturalmente, por esse clima, pela essa rotação de cultura, a gente vai ter muito mais problema com doenças do que outras regiões. Isso tem que ficar claro e muda completamente a estruturação do manejo também, né? Para cada cultura. Isso nós estamos pensando em clima, né? E pensando em próprio sistema produtivo. A gente já falou isso em outros episódios aqui, né? Quem nos acompanha de regiões um pouco mais quentes, um pouco mais baixas, o centro-oeste como um todo é acostumado naquele binômio, né? Então semeia soja em cima da palhada de milho, semeia milho na palhada de soja. Aqui não acontece isso, né? Você comentou agora há pouco do trigo, mas também tem cevada, tem alguns casos, né? Nós pensamos exclusivamente na soja, mas pensando em milho, também tem coberturas, né? O que esse sistema produtivo nosso ele te facilita no manejo de doenças, mas o que ele também te desafia no manejo de doenças? Boa isso, Fabiano. Assim, em alguns pontos facilita, em outros não, né? Vamos talvez entrar um pouco em conceitos, né? Acho que aí é legal falar assim, bom, temos lá... Depois eu vou tentar vincular isso, né? Espalhada no sistema, rotação, restos culturais. Mas se a gente pensar, por exemplo, fungos... biotróficos. Bom, aí o sistema de rotação pouco importa, né? Pega uma ferrugem, por exemplo, um oídio. São fungos que precisam do hospedeiro vivo, né? Então, normalmente pode ter vários hospedeiros, mas são fungos mais específicos, mais evoluídos, então que interagem junto com o hospedeiro, precisa do hospedeiro vivo. Por exemplo, uma ferrugem, ela não permanece teoricamente na entre-safra aqui na região. Nós temos geadas, então a gente elimina, de certa forma, a planta voluntária de soja, que seria o hospedeiro principal, então já depende dessa vinda dessa ferrugem de fora, né? Normalmente vindo do norte, do oeste do Paraná. Por isso a importância do vazio sanitário. Exatamente. Quando a gente for falar de ferrugem, talvez aí a gente pode explicar isso um pouco mais. Então ela não interfere, o sistema ele não é influenciado por essa classificação pelos biotróficos. Aí depois temos os necrotróficos, os hemibiotróficos, aí são fungos que conseguem sobreviver em restos culturais, e aí nós temos que olhar quais hospedeiros, quais não, né? Então, a gente pegasse, por exemplo, fungos necrotróficos na raiz mesmo, né? Fusarium. Fusarium, ele coloniza, são basicamente decompositores, né? Saprófitas mesmo, né? Eles têm vários hospedeiros. Então, nem sempre a rotação de culturas ela vai ajudar nesse grupo dos necrotróficos. Pega um Fusarium, por exemplo. Fusarium está em cevada, em trigo, em soja, em milho. Então, a rotação para esse grupo não faz muito sentido. Não faz diferença. Né? Porque ele tem vários hospedeiros. Agora, quando a gente vai para os hemibiotróficos, então eles também sobrevivem em restos culturais, só que eles são mais específicos em termos de hospedeiros, né? Então, aí sim a rotação começa a fazer sentido. Então nós temos dentro desse grupo, pega um grupo que é, sei lá, bipolares, talvez bipolar soroquiniano em cereais de inverno. Aí eu tenho que olhar muito cereais de inverno. Claro que trigo e cevada eu não faço rotação para esse grupo, mas se eu for para uma pirenófora, né? Então uma mancha em cevada é diferente de uma mancha em trigo. Então aí começa a fazer sentido as rotações. Então a gente tem que entender muito essa questão do que eu estou falando, qual que é o problema, né? Eu posso trazer isso para a soja também. Nós não vamos ter muita mancha-alvo aqui, né? Mas é um fungo que também é muito dependente de rotação. E eu gosto de dizer o seguinte, para esse grupo de fungos aí, vamos colocar os hemibiotróficos, vou colocar aqui na soja então,
Mancha-alvo, que talvez não é um problema nosso, aí problema mais norte do estado, então muda também. Mas principalmente uma septória e principalmente a cercóspora, né? São importantes olhar dentro desse cenário de rotação. Né? Então, na medida do possível para esses fungos, sim, a rotação ela é extremamente benéfica. Nós temos rotação aqui? Sim e não, né? Então, temos rotação de cultura, sim, mas pensando em soja, nós temos às vezes 2, 3 ciclos de soja ao mesmo tempo. Né? Então, isso de certa forma favorece esses fungos e por isso que a gente vê um crescente problema com esses fungos causadores de manchas foliares. Né? E por causa justamente dessa questão de conseguir sobreviver aí nos restos culturais. E aí fala assim, poxa, essa região é diferente para os restos culturais. Então, quando que esse fungo desaparece de certa forma? Quando todo o resto cultural que hospeda o fungo se decompõe. Nós estamos numa região fria. Então, naturalmente, nós vamos ter aí palhada esse resto cultural por muito tempo dentro do nosso sistema, né? Então, e nós temos muita gramínea também, né? Que a relação CN é alta, então ele demora, então vai aumentando a complexidade, né? Pega, por exemplo, o milho, né? Fala bipolares em milho. Claro que é um problema muito maior no cerrado do que aqui, né? Mas fala assim, também isso é explicado por vários fatores, né? Pega lá, por que nós temos menos problema com bipolares do que o cerrado? Por causa do nosso sistema de rotação, né? Pega ali, sei lá, nós temos aí na maior parte da área aqui o milho verão, em sistema de rotação com a soja, então normalmente aí eu tenho 2, 3 anos de soja para um de milho, então dá tempo, de certa forma, de boa parte desse resíduo se decompor, né? Então, isso explica também, mas é muito importante, né? Se eu faço uma rotação, nós temos produtores que fazem rotação com um pouco mais de milho dentro do sistema, aí sim eu tenho esse resto cultural por mais tempo e naturalmente eu vou ter esses fungos disponíveis aí para recolonizar um novo ciclo. Né? Uma pressão de doença já inicial maior ali, né? Por conta deles estarem presentes, né? Exatamente. Para esse grupo de fungos aí, vamos colocar em biotróficos, o inóculo inicial vai ditar a curva de progresso, a epidemia, né? Sim. Então, isso é interessante, porque assim, eu falei antes dos biotróficos, né? Eles caracterizam-se por viajar, o esporo, por exemplo, uma ferrugem viaja, sei lá, 100 quilômetros tranquilamente, né? Para esses M-biotróficos é muito curto, então a rotação, esse inóculo inicial é muito importante. E às vezes... Por que nós temos uma divisa de um talhão de um produtor para outro? Às vezes um produtor tem bastante cercóspora, o outro não. É sistema, né? Então, a partir do momento que você erra muito o manejo, você vai empilhando inóculo inicial e a epidemia vai ficando severa. Como a dispersão desses fungos é a curtas distâncias, é você e você mesmo, sabe? Sim. Então, assim, o Fabiano manejou bem soja na safra anterior, a chance dele ter menos problema que o Vitor, que deixou aí a cercóspora tomar conta, por exemplo, são cenários totalmente diferentes. Eu acho muito louco essa relação palhada e doenças, né? Que eu acho que foi bem abordado aqui. Porque o resto do Brasil todo, basicamente, a gente luta para ter palha. Né? E aqui a gente luta contra a palha. Não que a palha seja ruim, não é isso que a gente quer dizer, né? Mas tem que saber manejar, né? Exatamente, é um desafio grande. E é um desafio enorme, né? E a questão do milho eu achei bem interessante, né? Basicamente, se tem milho verão aqui, né? Qual que é a produtividade média nossa aí? Você que é o bonitão do milho aí. Quase 15 toneladas. Quanto que isso deixa de palha numa lavoura? Pelo menos mais uma quantidade dessa, né? Se pensar que o índice de colheita é próximo a 50%, então eu estou deixando próximo a 15 toneladas de palha no sistema também. Isso aí decompõe rapidinho ou não? Não anda frio desse, nem a pau, né? Esse aí fica sambando no sistema por muito tempo, né? Aí o pessoal da mecanização que se vira para plantar, né? Eles têm que fazer alguma coisa também, né? Pelo amor de Deus, né? Plantar soja e pós-cevada não é fácil, né? Bem tranquilinho, né? Bem tranquilinho. Mas, Alfred, eu achei mega interessante essa relação. Então, assim, cara, se eu perder a mão numa cercóspora, por exemplo, não, minha soja já está condenada ali. Não estou condenando só aquela safra, estou condenando as safras posteriores àquela, né? Exatamente. Na verdade, você vai dificultando, né? Dificultando. Isso para esses patógenos, né? Então, isso... Por exemplo, por que o cerrado também a problemática aumentou de mancha-alvo, né? Eu não vou falar muito de mancha-alvo aqui, porque talvez não seja o nosso principal alvo, né? Mas colocamos cercóspora, né? Mancha-alvo e alvo, né? Boa, né? Mas funciona da mesma forma, né? Então, vou
ano após ano eu vou aumentando o inóculo inicial, né? E como essa palha aqui não se decompõe, ou o sistema de rotação em outras culturas que estão baseadas na sucessão, na verdade, milho-soja, né? Então, naturalmente, eu vou aumentando esse inóculo, né? E aí chega um ponto que não vou falar que é inviável em manejar, mas começa a ficar mais complicado. Fica mais complexo. E a gente está vendo isso no Brasil inteiro, né? Se você pegar assim, como eu falei, aqui nós vamos se preocupar com ferrugem, sei lá, região central, mancha-alvo, mas é consenso entre os fitopatologistas nos grupos que sim, uma das doenças que está aumentando em todas as regiões é a cercospora, né? Claro que tem vários outros problemas, né? Em termos de qualidade, inclusive de semente, mas basicamente um por genética e outro por esse inóculo está presente sempre dentro da nossa área, né? Vamos começar assim falando de manejo propriamente dito. A gente sabe que palhada ela é algo que traz muitos benefícios para o sistema. Obviamente que ela desafia por vários motivos que nós estamos falando aqui já há alguns minutos. Entretanto, como que a gente começa a manejar? Sobretudo aquele produtor que ele sabe que a pressão de alguma dessas doenças que a gente comentou na safra passada foi alta. Então é sabido que o nível de complexidade desse sistema dele já aumentou. Não que seja impossível, mas provavelmente ele vai ter que investir um pouco mais, vai ter que intensificar um pouco mais. Qual que é o início disso tudo? Vamos dar um passo atrás, talvez, assim, a gente falou... Talvez para não parecer que a palha é ruim. Isso, exatamente. Nós estamos falando um pouco assim que os restos culturais eles hospedam esses fungos necrotróficos e hemibiontróficos. Mas a palhada também seria o primeiro fungicida. Ah, legal. Então assim, pega por exemplo uma cercospora não dá em cereais de inverno, né? Então a palhada, ou septoriose, por exemplo, na soja, né? Então esses fungos eles normalmente são disseminados por respingos de chuva. Se eu tenho uma soja semeada em cima de uma cevada colhida ou uma cobertura de aveia, eu tenho lá um impedimento físico para disseminação. Então, isso é muito bacana, né? Então, acho que tem que voltar atrás, assim, só para ficar claro que a palhada é boa também, né? Eu diria que, assim, talvez a palhada, fora o tratamento de sementes, seria o nosso primeiro fungicida. Principalmente para septoriose em cevada, em soja, né? Como ele é difundido por respingos, normalmente quando você tem uma área sem cobertura, com solo exposto, né, a gota de chuva bate no solo, então os restos culturais, essa gota de chuva então respinga, solo vai e com restos culturais vai para essas folhas unifoliadas e ali a gente tem sim lesões iniciais e aí daquela folha inicial unifoliada ou primeiro trifólio para cima é muito mais fácil, né? Então isso acho que tem que ficar claro, né? Essa importância também de palhada, principalmente de culturas não hospedeiras, tá? Como uma barreira física, né? Mas assim, o manejo, a gente tem que, como eu falei, saber qual que é o nosso principal alvo, ou os nossos principais alvos, e daí começar a estruturar manejo. A gente pode começar com tratamento de sementes, por exemplo, né? Aí temos vários, eu vou falar de patógenos, não fungos, mas patógenos dentro do sistema. Eu tenho que saber o que eu tenho lá, qual que é o meu problema, quais condições favorecem cada patógeno desse. Aí sim entender um pouco mais de fungicida, tá? Quando for falar de tratamento de sementes. Por quê? Acho que novamente conceitos, né? Por que eu estou falando de patógenos e não fungos, né? Porque dentro desse cenário eu vou chamar de doenças que causam tombamento, que causam sintomas radiculares, né? Nós temos fungos por si só e nós temos falsos fungos, né? E quando a gente for estruturar estratégias de manejo, a gente tem que considerar isso, tá? Por exemplo, assim, não vou falar problema sério, mas um dos problemas dentro dessa fase inicial, Phytophthora, né? Phytophthora não é um fungo verdadeiro, ele pertence ao reino cromista, né? E não ao reino fungi. Então são diferenças grandes. Se tivesse prestado atenção na aula de fitopatologia, você estava entendendo. Professor Cantério, desculpa que eu não prestei muito bem atenção. Não, mas é interessante isso, né? Porque assim, a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? E não um fungicida tradicional controla, sei lá, um fusarium, por exemplo, mas não controla uma Phytophthora, né? Né? São características diferentes de parede celular e, consequentemente, de modo de ação. Então eu tenho que olhar para isso, sabe?
Porque eu tenho que posicionar minhas estratégias de maneira assertiva. Né? Então, Phytophthora, bom, não é um fungo verdadeiro. Rhinocromista. Muda totalmente o modo de pensar. Bom, sempre vai dar Phytophthora? Não, né? Phytophthora é favorecido, por exemplo, por solos mais pesados, encharcados, má drenagem, né? Há um Fusarium. Fusarium talvez é mais favorecido. Então, o Fusarium é aquele necrotrófico raiz. Então, ele não é um fungo que tem uma boa capacidade de penetração. Então, ele depende muito de outros meios de infectar uma planta. Então, porta de entrada, se eu tenho, por exemplo, aí vai para a tua área, Vitor, né? Um selamento inicial lá de um plantio, um solo compactado, nematóides, inclusive. Então, abrem portas de entrada. Esse fungo, por exemplo, o Fusarium, precisa do hospedeiro da planta de soja, por exemplo, mais debilitado para infectar. Então, acho que essas coisas são importantes a gente considerar na construção de uma estratégia de manejo, né? Então, Phytophthora, o que eu preciso fazer? Bom, tratamento de semente é uma opção. Temos a resistência genética também. Claro que não para todas as raças, então eu tenho resistência genética contra algumas raças, né? Mas ajuda bastante. Como eu vou... Aí vou jogar para o Vitor, né? Como eu melhoro, sei lá, a infiltração de água para não ter áreas encharcadas. Então, isso é importante. Para o Fusarium, descompactação, outras táticas, né? Eventualmente nematicidas para algumas áreas, né? A gente está tentando comprovar isso na região. Então, é um negócio mais pontual para cada patógeno. Aí eu vou colocar talvez macrofomina, que não ataca só soja, ataca a milha, aí muda um pouco o sistema de rotação, favorecida, sei lá, por ambientes mais quentes, secos, mais no final, né? Então eu tenho que considerar tudo isso para fazer um manejo correto só desses patógenos iniciais, né? E o interessante é que, se você pegar o exemplo lá do Fusarium e da Phytophthora, eles são contrastantes, né? Uma condição, a grosso modo, que favorece ele acaba prejudicando o outro. Você fala, já resolvi o negócio, agora está infiltrando bem e tal, resolvi. Não, mas aí tem alguma condição que potencializa outro grupo também, né? Então, esse vai aumentando a complexidade do sistema, né? E não tem como prever isso. São fungos que estão no solo, né? Já que estão lá na palhada, nos restos adaptados, culturais, adaptados, né? Você pega... A maioria desses fungos tem estruturas de resistência que conseguem sobreviver por bastante tempo, microesclerócitos, por exemplo, né? Então, estruturas que realmente permanecem lá nos restos culturais ou no solo por muito tempo, né? Então, olhando isso, é difícil. E aí, nosso talhão não é uniforme, né? Na Baixada é mais úmido, sei lá, né? Em outra condição eu vou ter mais compactação e isso dificulta. Por isso que a gente tem que construir muito bem essa estratégia de manejo, né? Assim, normalmente para tratamento de sementes, a gente tenta englobar todos esses alvos. Fora os fungos que estão na semente, né? Então, uma coisa é você erradicar o fungo que está na semente. Bom, aí é uma dispersão do fungo que está lá na semente, beleza, tranquilo. Outra coisa é falar assim, puxa, o que eu tenho de histórico? Qual que é o problema da minha região? Né? Talvez Phytophthora não vou ter problema, sei lá, no solo arenoso que tem uma boa drenagem, mas nossos solos são argilosos, são pesados. Então, a gente tem que considerar tudo isso para posicionar melhor uma das estratégias de manejo, que seria a primeira, que é tratamento de sementes. E essas doenças iniciais, Alfred, assim... O produtor, vamos pegar um cenário hipotético aqui, que ele vai a primeira safra naquela área, naquele talhão. É só passando a primeira safra mesmo, né? Porque não tem um raio-x antes para ele entender o que tem lá de problema, né? Qual que seria a dica para quem vai encarar um cenário desse, assim, de uma compra de uma nova área, você diz? Uma compra ou, sei lá, um arremendamento, onde ele vai entrar. Porque, assim, áreas novas a gente não tem mais, né, de desmatamento. Sim, nunca tivemos não existe, área de abertura aqui de desmatamento, né? Sempre foram áreas de pastagem nativas, né? Mas se eu tiver uma área isenta de patógeno, depende do patógeno, eu posso, sei lá, né, olhar semente de qualidade para não introduzir isso, né? Existem algumas táticas para saber o que eu tenho lá? Sim. É fácil de aplicar? Não. Posso fazer e agora está evoluindo essas análises moleculares de solo. Metagenômica. Exatamente, podem te dar um indício. Só que, como eu falei, você provavelmente vai ter. Fusarium você vai ter na área, né? Então, é difícil você
você ser tão assertivo, sabe? Então o cooperado lá, o produtor comprou uma área nova, poxa, vai numa segurança, né? E nós temos opções assim, e não encarecem o teu manejo. Você tem produtos, aí a escolha de perfil de produtos, né? Certo. Às vezes, por exemplo, você tem um produto que lá normalmente você vai trabalhar com mais moléculas associadas, mas um produto que tem mais ativos, né? Escolha um ativo mais completo. Isso é um cenário quando eu for falar para tratamento de semente. Você diz de amplo espectro ali, que ele vai meio que... Não amplo espectro também, mas assim, como eu falei assim, Phytophthora, eu tenho que olhar para produtos diferentes. Né? Não de amplo espectro, né? Porque são realmente, como eu falei assim, pega uma Phytophthora, né? Ele tem celulose na parede celular. Um fungo tradicional vai ter quitina. Então, o modo de ação dos fungicidas vai ser diferente. Então, eu tenho que escolher, por exemplo, quando for falar de tratamento de semente, um produto que age em cima desses grupos, né? É a primeira, quando for falar de tratamento de semente. A outra opção, puxa, como é que está essa área? Se eu comprei de um cara que tem monocultura, não tem monocultura, isso pode ajudar. Verificar a compactação, tudo isso também favorece, né? Então, são estratégias integradas. Fora a biológico no sistema, então também tem mostrado alguma ação olhando para esse manejo inicial. Não sei se eu respondi mais ou menos a tua pergunta, mas Então, a partir daí, vamos começar a construir então o meu TS. Como que hoje eu penso o TS, né? Como que eu compro um TS? Até tem um colega nosso, o Gustavo, outra vez veio conversando comigo de TS. Cara, o que eu uso, o que eu não uso? Até acho que ele conversou contigo lá, né? Então, assim, é uma dúvida para o cara que não quer só comprar. Não, me vê o que tem aí, né? O cara que quer posicionar mesmo, né? Como que ele posiciona de verdade um TS para a área dele, né? Isso acho que mais ou menos o que a gente conversou por hora aqui, né? Então, assim, região nossa. Eu sei que eu vou ter solos pesados, né? Os polos pesados, chove bem, demais até, né? Como eu falei, né? Então, eu me preocuparia muito com esses omicetos, né? Tem estruturas que ficam no solo por bastante tempo. Então, eu iria já direto para um grupo, né, de fungicidas. Nós não temos muitos. Acho que não vou nem citar nomes aqui, né? A não ser que alguém queira patrocinar nós aqui, né? Aí já muda a conversa, né? Fazem grandes marcas, olhem para nós. Mas aí eu escolho esses produtos. Falo assim, omiceto, quais que são os 2, 3 produtos? Nós temos basicamente 2 produtos aí que controlam os omicetos, né? Das moléculas. Então, já vou... esse tem que fazer parte da estratégia. Tem que estar no pacotinho lá. Aí, o que nós fazemos? Bom, como é que está minha semente lá também, né? O que eu tenho de patógenos na semente? Não? Faz análise, né? Amostra lá vários lotes, isso tem uma coisa, estratégia nossa dentro de casa, né? De olhar o que nós temos de semente e assim olhar, falar assim, esse ano lá a nossa produção foi tranquila, não choveu tanto na colheita, né? Eu tenho poucos patógenos, aí eu faço um direcionamento para patologia, em cima da patologia. Quais são os principais fungos que podem vir na semente, Alfred? Que vem direto? São vários, mas assim, eu me preocuparia um fusário, com certeza, mas o fusário você já tem no solo, né? Mas a gente tem, e principalmente cercóspora. Cercóspora. Tem macrofomina, tem outros também, né? Claro que também, mas tem outros que já estão no solo, mas eu olharia muito a questão de cercóspora, porque ela está associado à perda de vigor. E também para nós, acho que merece um episódio à parte quando a gente for falar em mofo branco. Tá? Então, o que eu considero hoje, assim, dentro do tratamento de semente? Os omicetos, que estão lá no solo, tá? Produtos específicos. Mofo branco eu preciso, porque aí é bem bacana, assim, quando a gente for falar de mofo branco, essa questão da importância da semente. E eu não estou falando do esclerócio junto com a semente, porque se a gente tira numa UBS, a gente tira o esclerócio como fonte de inóculo para a soja, talvez para outras coberturas, já nem tanto, né? Complicado, mas sim o micélio que está dentro da semente e que pode aí dar bastante problema dentro da dispersão, lá da multiplicação, do inóculo inicial. É um assunto à parte, mas também eu considero dentro dessa escolha de tratamento de semente. Então a gente olha todo ano o que eu tenho claro, fora aqueles fungos de armazenagem que são mais fáceis de combater, macrofomina. Então cada ano é um ano, né? Conforme eu produzi a semente, conforme foi minha condição durante a safra, eu vou ter de certa forma, um grupo de patógenos. E aí são vários, né? Se eu mostrar para vocês uma análise de sanidade de semente, vai ter um monte de patógenos, né? Uns mais importantes, como eu falei assim, para mim, eu acho que uma esclerotina é muito importante dentro de uma semente, né? Talvez outros menos importantes, que é mais fácil de controlar. Fora, então, os fungos que estão lá no solo.
Alfred, aqui nós temos, né, a mania com o Vitor de trabalhar que o óbvio ele precisa ser dito e às vezes repetido, né? Pensando em TS, você já falou isso algumas vezes nesse episódio, mas para a gente evidenciar ainda mais. Essencialmente, nós olhamos para duas coisas, né? Uma, o que está na semente, nós precisamos trabalhar com essa patologia de sementes, então erradicar ou trabalhar a contaminação dessa semente, mas também tratar a semente para ser deixada no solo, que por vezes é úmido, é frio, é pesado. É isso? Ou não? Tratamento de sementes, eu só trato a semente e esqueço de cuidar aquelas infecções iniciais de solo. Não, é isso aí, né? Você tem essas duas linhas, né? Vou falar assim, erradicação, talvez seja forte demais, mas assim, a eliminação dos patógenos da semente e também olhando para que esse produto lá, essa semente que vá lá para o solo, que esse produto é diluído na solução de solo, que ele te proteja aí naquelas, sei lá, 1, 2, 10 dias iniciais para a planta conseguir arrancar realmente numa situação mais favorável, né? Esse é o segredo, né? O estabelecimento inicial vai ditar todo o resto da história, né? Eu fiz esse questionamento porque por vezes o pessoal esquece disso, por mais óbvio que seja, o pessoal esquece disso. Eu estou colocando uma semente que talvez seja um dos maiores capitais que nós temos, porque sem a semente não tem estabelecimento da cultura, num cenário totalmente inóspito. Exatamente. Cheio de fungos, né? Cheio de patógenos, né? Querendo... Que eles estão no jogo deles, né? Eles estão na arena deles. Ele é um cenário que eles estão adaptados. A semente não, né? É um bem precioso. Então, se eu não tiver um tratamento de sementes adequado, eu vou expor um ser vivo numa condição que dificilmente ela vai sobreviver, sobretudo buscando altos estados produtivos, que é a nossa realidade aqui, né? Exatamente. Assim, nós estamos falando muito em soja, né? Mas assim, no Brasil, o tratamento de semente em trigo, por exemplo, é extremamente baixo, assim, a adoção de tratamento de semente, né? Mas como assim, né? Poxa, é uma cultura também importante, claro, né? E faz parte dessa construção do manejo. E aí eu falei assim, nós estamos falando em olhar o solo, olhar a semente, mas nós também temos produtos, alguns novos inclusive, mas outros mais antigos, que te dão uma contribuição para as doenças em parte aérea, né? Então, produtos novos sendo lançados, por exemplo... para milho, com uma ação muito boa, usado no tratamento de semente, que não é tão simples isso, te dando um residual para bipolares em parte aérea. Olha só que interessante. Ou no trigo, né, por exemplo, poxa, tem algumas moléculas específicas, aí vem aquela tua pergunta, né, assim, como é que eu escolho o fungicida, né, para tratamento de semente? No trigo, se eu tenho uma cultivar ou as cultivares aí mais suscetíveis ao oídio, poxa, eu tenho ferramentas que eu coloco lá que te dá um residual em parte aérea. Isso te facilita o manejo em pós-emergência. E aí são vários os produtos, ou vários não, alguns produtos aí dentro desse segmento, principalmente as carboxamidas, que a gente vê que estão dando aí um residual para a parte aérea. Então acho que isso também é importante considerar, né? Pensando, Alfred, então assim, que a gente já tem bem estruturado o nosso raciocínio aqui quanto a tratamento de semente, né? Uma outra dúvida que eu sempre tive, assim, que eu vejo que talvez não é tão adotado, já é uma tecnologia assim, não tão bem adotada como um todo, né? Mas a gente vê a evolução dela, né? Que é a aplicação em suco, né? No momento da semeadura eu faço a aplicação em suco. Hoje, o pessoal da fitopatologia pensa em posicionar alguma coisa para aplicação de suco ou não? Vamos tudo para TS e depois já a gente entra com os fungicidas nas primeiras lá na parte aérea mesmo. Boa pergunta. Então, assim, sim, temos linhas nesse segmento, né? Linhas de pesquisa, trabalhos nesse segmento, não olhando muito o fungicida, tá? O fungicida não, ele pode ir no tratamento de semente. É muito mais fácil para o produtor ter lá um baita de um tratamento de sementes, né? Tratado com um TSI industrial, com a quantidade de ativo correto por semente, com recobrimento, com polímero, com tudo isso. O que nós estamos olhando muito para essa linha é os biológicos. Faz todo sentido, porque daí eu não preciso colocar o biológico junto com a semente, claro. Né? Então essa afinidade de biológico com químico nem sempre é muito boa, né? Então aí sim colocando alguma coisa no suco. São alguns trabalhos exploratórios, inclusive nematicidas, justamente por aquela relação lá de fusarium, porta de entrada, né? Então nós temos aqui... tradicionalmente nós não temos uma população muito alta de nematóides, mas temos helicotilencos, por exemplo, pratilencos, né?
O Helicotylencos, assim, é digamos, um nematóide emergente. Vamos me aventurar um pouco na nematologia aí depois. A gente corta qualquer coisa, né? Mas é um nematóide que abre muito porta de entrada. Ele, assim, o dano direto dele talvez não seja tão elevado, mas ele entra e sai muito da raiz e abre uma porta de entrada. Então a gente está tentando comprovar isso na nossa região com essa população um pouco mais baixa de nematóides. Se esses produtos biológicos eles agregam em nematóide, lógico, e nessa relação aí com essas doenças radiculares. Indiretamente então, ali, eu seguro o nematóide e diminuo a doença. Isso. Então, claro que nematologia aqui é dividida, né? Mas eu estou olhando muito essa parte, ou a fitopatologia está olhando muito para essa parte do nematóide versus essa doença radicular. Por enquanto, só na pesquisa, a gente não tem dados concretos ainda por hora. Né? A gente sabe que em outras regiões isso está mais claro, né? Provavelmente pela população mais alta de nematóides. Então, um segmento, outro segmento é usar outros biológicos como promotores de crescimento, não só crescimento, mas como indutores de tolerância. Sim. E também biológicos que estão lá competindo, vão lá no solo competir com os patógenos mesmo, né? Então, são linhas que a gente está seguindo também, mas muito voltado assim a biológicos. Eu sei que esse assunto do TS ele já está prolongando bastante, mas é que realmente tem bastante coisa e é bastante interessante. Normalmente eu faço essa pergunta, então, quando o Noemir esteve aqui, eu perguntei qual que é a cultivar de cevada perfeita, para o Gustavo, qual que é a cultivar de soja perfeita. O que é um tratamento de sementes perfeito para você? O que ele tem que entregar? E aí, assim, eu vou te trazer alguns exemplos. Não, o tratamento de sementes perfeito é aquele que atrasa ao máximo a entrada lá. Eu falo, não, isso é perigoso, porque eu atrasar 5, 6 dias, de repente, isso mais me expõe a riscos do que me traz a ganho. O que é um tratamento de sementes perfeito, de uma maneira geral? Perfeito seria o seguinte, controlar os patógenos do solo, da semente, da residual em parterre e ser barato, né? Pronto, simples. Resumindo, é isso, né? Mas assim, como eu falei, a gente tem que olhar qual que é a cultura e se eu preciso de residual em parterre, poxa, aí considerar um produto talvez um pouco mais caro, mas se ele tem uma contribuição importante para uma doença em parterre, aí é perfeito, sabe? Então o perfeito depende, né? Mas eu digo assim, considerar tudo isso, Fabiano. Não... Resposta de agrônomo, né? Eu saí pela tangente. Não, mas assim, não ter uma resposta correta, essa é a resposta. Para ninguém achar que tem uma receita para todas as culturas, para todas as situações. Então, esse é o rico do negócio. Que nós temos aí, tipo, um lançamento fantástico, um produto, controle nematóide, papapá, mas custa, sei lá, R$4 o quilo só o tratamento, R$4 por quilo só o tratamento de semente. Poxa, talvez seja um tratamento de semente perfeito, mas para um produtor que às vezes não tem, sei lá, não está bem capitalizado, talvez fica muito caro, né? Ou talvez assim, o custo dele é muito elevado para o benefício total dele. Então eu tenho que avaliar isso, sabe? Para uma cultura, talvez sim. Poxa, para essa cultura, esse tratamento de semente, mesmo sendo caro, vale a pena. Mas para essa outra, talvez eu tenha que olhar diferente. Então, ou para aquele talhão específico. Exatamente. Que eu sei que então é difícil a escolha do tratamento de semente. Isso muda de região para região, pode mudar de cultivar para cultivar. Claro que a gente não quer entrar em tanta variável, né? Então não é simples, Bom demais. Boa. O Alfred, assim, ó, a gente já entendeu bem a questão do TS e da inoculação do suco, né? Agora eu quero pegar ali os estágios iniciais da soja, né? Boa. Então eu já comecei cuidando da sanitização da minha semente ali, da erradicação ali dela, né? Isso a gente pode falar, né? E aí vou partir então para os fungos de solos, a gente já discutiu bastante também, mas depois que ela saiu já tá lá, boa, ela começando a minha sojinha. É só o herbicida lá em V4 ou eu tenho que pensar em já começar a cuidar dela ali dali para frente também, pensando na doença, né? Pensando na fitopatologia dela. Eu vou falar de novo aquela velha... depende, né? Mas assim, é uma boa pergunta. Novamente a gente vai voltar lá para aqueles fungos, agora sim, causadores de manchas, basicamente. Cada região vai ter um tipo, né? Então eu vou me ater muito a cercospora, um pouquinho a septoriose. Essas aplicações iniciais aí, pode chamar de várias formas, são conceitos diferentes. Para cada região vai ter um momento diferente, né?
Tem a V0, que não existe, você né? é do time V0 ou você é contra o V0? Né? Não, primeira falsa, primeira verdadeira. É uma confusão realmente de conceitos, né? Mas tudo bem, o que é uma V0, por exemplo, né? Conceitualmente, seria uma aplicação que vai aí até os 25 dias após a emergência. Ela vai ser importante para todas as regiões? Não, né? Se vocês pegarem, por exemplo, lá aqueles trabalhos conjuntos conduzidos por várias instituições, gerido lá pela Embrapa, lá da fitossanidade tropical, você vai ter regiões que você tem uma resposta muito alta a essa aplicação V0, né? Acho que eles fizeram lá com 25 dias, se não me engano, 20, 25 dias. Você vai ter regiões que, inclusive, teve redução de produtividade. Olha só. Então, você tem gasto energético, às vezes, claro, né? Então, isso não é tão simples. Tradicionalmente, nós aqui, dentro dessa região fria, porque, novamente, tenho patógenos, às vezes, diferentes, eu tenho que considerar o ídio nesse cenário. Então, tradicionalmente, a gente faz essa aplicação um pouquinho mais tarde, né? Nós vamos falar assim, o que é a nossa aplicação no vegetativo, que ela é muito importante. Ela é quase uma antecipada em relação ao pré-fechamento. Então, quando que nós vamos fazer isso? Sei lá que em B5, mais ou menos, porque eu estou olhando o fungicida. É diferente, né? Nossa soja aqui, pela condição de clima, ela é mais devagarzona, né? Então, se eu fizer ela muito cedo, naturalmente eu vou ter que fazer mais uma aplicação para chegar daí no pré-fechamento. Né? Porque a pré-fechamento, quando a gente for falar em mofo branco e ferrugem, aquilo é a minha principal aplicação. Então tem que considerar isso para cada região. Então, tradicionalmente, nós fazemos essa aplicação no vegetativo aí um pouquinho mais tarde. Tá? B5, mais ou menos, junto com o herbicida. Aí tem várias estratégias, biológicos inclusive, né? Mas quanto que vale essa aplicação para nós? Acho que é uma informação importante. Dentro dos dados que nós temos aqui, dentro da pesquisa, essa aplicação no vegetativo ela vai variar conforme cultivar, conforme sistema de rotação, enfim, são várias variáveis. Mas eu olhei, inclusive hoje de manhã, assim, os dados históricos, entre 3% até 10% de ganho pela aplicação do vegetativo. Eu não estou falando da V0, eu estou falando da aplicação do vegetativo. Aquela de V5, mais ou menos. Por que essa variação? Bom, tem um cercóspora, tem anos que tem mais oide ou menos oide. Quando tem um ano, por exemplo, esse ano, estamos gravando em 2025, provavelmente aí o prognóstico climático é um ano de laninha, anos mais frios, né? Às vezes. Então isso favorece um pouco o ídio. Aí o ídio sim começa a reduzir para a nossa região um pouco mais potencial produtivo. Então essa aplicação começa a ficar muito importante, principalmente nessa aplicação um pouquinho mais tarde do que a V0 oficial. Tá? E qual o grupo de fungicida que eu tenho que pensar nessa situação? Porque a minha ideia ali para V0, por essa que a gente tá que é difícil definir o nome, é assim, eu manter a sanidade das folhas de baixo, do bacheiro, que depois lá para frente é mais difícil de eu alcançar com a tecnologia de aplicação, né? Exatamente. Então eu tenho que ter uma estratégia por trás. Não posso aplicar qualquer grupo de fungicida ali, né? Se eu considerar a V0 raiz mesmo, até os 25 dias, aí eu tenho pouca área foliar, vou com triazol, né? Vou com triazol, não posso investir muito, não tem muita área foliar. Justamente olhando os fungos causadores de manchas, seja uma mancha-alva, aí talvez um manejo um pouquinho diferente, mas seja cercóspora, seja uma septória, né? Então, é um grupo. Quando você vai para essas aplicações dentro do vegetativo um pouco mais tarde, ainda você pode continuar com triazóis, às vezes associando um benzimidazol, pensando em oídio, tá? Ou também você trazer umas aplicações um pouco mais premium, né? Por exemplo, inclusive com carboxamida. Já nessa aí. Eu não estou olhando ferrugem ainda. Certo. Eu não estou olhando ferrugem ainda. Então é mancha, exclusivamente. Não estou falando nem assim, a necessidade de multicide para essa não seria obrigatória, né? A gente vai falar isso mais em ferrugem, mas é uma situação um pouco mais tranquila. Eu estou olhando basicamente mancha e oídio para nossa região. Bacana. Então é assim, depende muito do perfil de cada produtor, também o histórico, o que eu tenho, qual que é o ano, né? Então eu vou moldando isso, né? Então não existe uma receita de bolo para essa aplicação. Ou você vai com um triazol, que é um investimento um pouco mais barato, às vezes associado com alguma coisa, ou fala assim, puxa, o ano tá bom, vai chover bem, tem um potencial alto, eu sei que eu tenho cercóspora, talvez eu estou produzindo uma semente, né? Então eu quero construir o meu manejo. Isso que você comentou, né, Vitor?
É minha primeira chance de começar a construir um manejo. Né? Eu falo assim, as folhas de baixo são importantes? São, mas o principal é o inóculo que vão para as outras. Né? Então, se eu fatiar as nossas aplicações, qual que é a nossa principal aplicação? É no pré-fechamento. Claro. A segunda principal, essa do vegetativo. A terceira, que seria... A terceira mais importante é a próxima após o pré-fechamento. Então, assim, olhando para esse segmento, essa questão de dano, quanto que cada aplicação vale, eu vou estruturando essa estratégia de manejo conforme ano, conforme preço, conforme vários cenários. E essa discussão dessa proteção do bacheiro, nesse momento, é importante porque, por vezes, o pessoal fica pensando, mas, puxa, por que eu vou aplicar para mancha logo no começo, sendo que a soja nessa V5 ali tá tudo verdinha, né? Não tem mancha nenhuma? Por que eu vou fazer isso? Na verdade, sim, né? Aí é uma discussão bastante importante. A gente pode entrar naquele... A gente discutiu um pouco antes de começar o episódio, né? DFC, né? DFC. Poxa, DFC aparece lá no final, mas a gente controla no início, né? Então até esse termo é um pouco... claro, é um termo mais antigo, né? Doenças de final do ciclo, mas que são controlados no início. Então aí, novamente, para conceitos, né? Eu tenho... que é um período de latência, né, do fungo. Isso é importante. É o período de tempo desde a deposição do fungo na folha até aparecimento dos sintomas, né? Então, isso varia conforme fungo, né? Para ferrugem mais rápido, para as manchas às vezes um pouco mais demorado, mas às vezes se eu esperar aparecer a doença para daí controlar é tarde demais. Então, normalmente a gente faz essas aplicações preventivas para isso. Nós somos muito bons, os fungicidas são muito bons preventivamente. Tem alguns produtos corretivos? Não, nós somos ruins. Os triazóis até têm um perfil um pouco mais corretivo, mas as performances são sempre mais preventivas. É mais uma questão de fungicida mesmo. Depois que entrou, já é mais difícil. Aquela lesão foi, já né? Foi. Então você está protegendo a planta para as novas infecções, né? Mas então, aquela área foliar você já perdeu. Já perdeu, o inóculo está lá, você vai ter inóculo multiplicando. Então, por isso que a gente sempre traz essa aplicação para um pouco mais cedo, período de latência, né? Então, isso é importante considerar. Então, aplico no limpo para prevenir justamente para construir um baixeiro mais saudável, para evitar novas infecções e assim sucessivamente, né? E aí é a estratégia. Boa. Eu acredito que a gente já explorou bem a questão das manchas aqui, Alfred, e aí que me faltou agora, só para fechar o meu raciocínio aqui do início da soja, que tudo isso só está no início ainda, Lá moço. em V4, V5, né? Ninguém falou nem de flor ainda, né? Não. O oídio, eu queria que a gente desse uma olhadinha para ele, principalmente pensando na nossa região. Eu sei que pro pessoal lá do Centro-Oeste já não é tão bichão, mas pra gente aqui... até para mim que vem de fora aí, cara, é um desafiozão grande. Exatamente. Mas veja, num ano de laninha, né? Regiões que tradicionalmente não tem o ídio, começa a aparecer o ídio, né? Começa a aparecer mofo branco, então... Porque é um pouco mais frio, né? Então, é importante. Então, assim, vamos colocar, ele se enquadra nessas doenças iniciais, porque a gente olha muito o manejo já inicial, né? O ídio é o seguinte, eu não posso perder a mão, né? Se eu chegar lá, por exemplo, no pré-fechamento com o ídio, corrigir o problema vai ser difícil, né? E não vai ser barato. Não vai ser barato, porque aí, assim, até uma questão assim, o ídio, ele normalmente fica mais em cima da superfície foliar, diferente de uma ferrugem que penetra mais. Então, o teu fungicida, ele, de certa forma, vou dizer isso aí, talvez um professor vai falar, meu Deus, o que esse cara está falando? Mas o fungicida, às vezes, tem que ter mais afinidade com o fungo do que com a planta. Claro. Tá? Então, assim, são menos moléculas. Temos moléculas boas, sim, sempre preventivamente, corretivamente, aí sobram poucas opções. E como tem muito micélio, você mata uma camada, já volta de novo. Então, assim, ele tem que ser construído também. É uma construção, né? E por isso que eu falei assim, nessa região, eu vou colocar o ídio dentro do nosso pacote de problemas a serem resolvidos. Por isso que a gente até, às vezes, vamos falar assim, atrasa essa aplicação do vegetativo, no bom sentido, né? Não faço a V0 tradicional, às vezes eu coloco aí ela 5 a 10 dias um pouco para frente para já considerar o ídio. Por quê? Como eu falei, a próxima aplicação seria a do pré-fechamento. Se eu fizer ela muito cedo, o intervalo entre essa aplicação e a do pré-fechamento é muito longo. E aí o ídio toma conta,
e aí eu vou perder a mão. Claro que o OID é diferente, aí eu tenho que olhar muito pré-fechamento ainda, que seriam as próximas aplicações. Aí tem interações com o Mancozeb, por exemplo. Nessa pré-fechamento a gente vai usar, às vezes, Mancozeb, que de certa forma favorecem ou aumentam alguns produtos o ídio, né? Então, assim, são estratégias. Novamente, conhecer a eficácia do produto, o modo de ação, o perfil é importante para eu daí sim olhar o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu vou fazer. Claro que formulação de produto também faz parte desse jogo. A gente provavelmente vai falar isso quando a gente for falar em ferrugem, né? Então tem que considerar tudo isso para fazer um manejo de oídio também, né? Produtos, novamente, puxa, tem vários. Se trabalhar preventivamente, até carboxamidas funcionam super bem, algumas, né? Mas no modo geral, triazóis, benzimidazóis, né? Eu posso eventualmente trazer uma morfolina, uma piperidina para esse manejo inicial. Claro que são produtos talvez um pouco mais para o final, mas se eu tiver que corrigir alguma coisa, eu trago produtos aí sim, específicos para o ídio, que talvez naquele momento não façam sentido para outras doenças, mas sim para corrigir um problema pontual eu posso trazer. Né? Alfred, tem muitos estudantes que nos acompanham aqui, então eventualmente alguém está pensando, aquele cara lá que não prestou atenção na fitopatologia direito e confunde oídio e míldio, eles acham que é a mesma coisa? Boa. Cara, isso é bacana, boa pergunta. É completamente diferente. Lembra que eu falei lá na parte inicial dos falsos fungos ou micetos? É a mesma coisa, né? Eu tenho lá um oídio, fungo verdadeiro. Míldia é um fungo falso, não é um verdadeiro, né? Então é a mesma coisa, é completamente diferente. Inclusive, os fungicidas tradicionais não controlam míldio, né? Então tem que trabalhar lá, sei lá, talvez até uns protetores tenham uma certa ação, uns multissítios, mas muito pouco. Então tem que trabalhar com outras ferramentas focadas em cima desses homicetos, né? Então é completamente diferente. Claro que falar assim, para soja, sei lá, um míldio vai ser importante? É pontual, mas assim, numa videira, por exemplo, sim, é uma das principais doenças, né? Então, é legal essa pergunta. Falar assim, pô, oídio e míldio é a mesma coisa? Não são coisas completamente diferentes. Mandar para aquele primo que está fazendo faculdade e não sabe a diferença de um pé de couve e de feijão. O sagu, né? Isso, boa. Não, é importante, assim, essa parte conceitual, talvez, né? Claro que talvez o produtor no dia a dia não precisa saber isso, ele tem um técnico, mas são doenças importantes e veja, poxa, míldio, mesma coisa, eu vou colocar um fungicida, Não, são cenários diferentes, são moléculas diferentes, estratégias completamente diferentes. Claro que nós estamos falando talvez um oídio, uma doença primária para nós, míldio talvez nem tanto, exatamente. Né? Mas anos que talvez uma cultivar, às vezes mais suscetíveis, anos mais complicados, pode apresentar alguma coisa. Boa. Alfred, caminhando para o final aqui já, e né, a gente está no comecinho ainda, vamos ter que gravar outros episódios, né, só para tentar fechar a soja. Né? Até no fechamento, né? Acho que vai uns 3, 4 episódios só no soja, né? Mas é bom que o Alfred está sempre à disposição, né? Só temos que agendar com o homem aí. E acertar o cachê, né? Que é baratinho, né? O bom é que o cachê da FAPA vem dele, né? Exatamente. É o cara que paga. O bom se né? Alfred, vamos só sintetizar então tudo que a gente falou aqui com uma mensagem um pouco mais contundente. Para quem não entendeu até agora, entendeu o recado, né? TS, então, obrigatório. Na minha visão, é um seguro, né? Saindo com arranque inicial, bem feito, proteção inicial, com certeza. E você já falou, né? A segunda, talvez, entrada mais importante, mas a falsa, a V0, a nossa que seria ali em V5. Vamos chamar de vegetativo, né? Vegetativo, é o que for, né? Se bem que é difícil, né? Porque o Zeus, desse tamanhozinho assim, né? Já tá florescendo, né? Já tá em R1. Mas também obrigatório praticamente aí pro produtor que quer... Aqui tá falando de alta produtividade, não vamos falar do cara que tá trabalhando seguro. É isso, nós estamos falando aqui que chove, né? Então eu não tenho que me preocupar de certa forma com limitação de potencial produtivo, né? Então com certeza é a construção, né? Eu acho que assim, trabalhei muito tempo com a entomologia, ali você tem a opção de corrigir, né? Porque uma lagarta, ali tá o dano, né? Tem um direto... O agente causal da desfolha está lá. Então, você aplica um inseticida, o inseticida não funciona preventivamente,
pá, aplica lá. Então é completamente diferente. Na fitopatologia nós estamos falando em construir um manejo. Então por isso que essas aplicações iniciais são importantes. Você, claro, pode ter investimentos diferentes, sim, né? Cada um vai definir o que ele vai fazer, mas é importante ter olhar muito bem para essas aplicações iniciais, para a gente construir, principalmente controle de manchas e proteção de plântulas, para depois olhar para os outros alvos que vão aí em outro episódio, ou em outros episódios. Então, basicamente, comecinho ali, solo, fungos de solo, pit, fusário, fitóforo. Aí são patógenos, né? Não são fungos. De novo, novamente. Né? E aí, ali no vegetativo, as DFCs e o IDIO, que basicamente eu diria assim, os grandes grupos estão aí. Grandes grupos estão aí, né? E ali que eu devo focar. Eu poderia falar assim, puxa, mas eu vou plantar uma soja em dezembro ou em janeiro, pensando numa soja safrinha para produção de semente. Aí, talvez eu mude um pouco a estratégia, porque nessa do vegetativo, talvez eu já comece a pensar um pouco em ferrugem. Mas nas épocas tradicionais, não. Né? É basicamente isso, Vitor, né? Os fungos de solo, os patógenos de solo, né? São vários, como a gente comentou, que de raiz, enfim. E manchas foliares iniciais junto com o IDIO, e a gente nem falou de antracnose, que poderia ser um alvo importante aqui em alguns anos bem pontuais também. E mas está tudo dentro desse manejo, né? Seguindo a regra de Pareto lá dos 80-20, então triazol e carboxa ali nessa vegetativa aí seria o... a gente nem falou, são opções, né? Fala assim, eu não estou aqui para induzir a escolher um manejo, não faz isso, quem faz isso é o técnico junto com o produtor. Certeza. Sim, eu diria que sim, são os principais grupos, né? Por que são os principais grupos só? Legal. Porque pego, por exemplo, cercosporo, né? Nós temos resistência às estrobilurinas, então por que eu vou às vezes colocar uma estrobilurina para cercosporo? Vocês têm resistência, né? Então sim, triazóis, carboxamidas, e a gente nem falou de biológicos, né? Que estão ali para auxiliar também. Claro que já tem um episódio, né, gravado aqui, então talvez a gente vai se ater mais a outros, mas nesse momento também podem ser outras ferramentas. Principalmente os bacilos aí, olhando agora manchas foliares com resultados na cultura da soja já bem interessantes aí para esse segmento. Se consolidando nunca em ainda, substituição, ainda na minha visão e na visão de vários fitopatologistas, ainda não em substituição, mas sim por vários problemas de resistência que a gente nem começou a tocar nesse assunto, são estratégias que começam a fazer sentido, principalmente para a cultura da soja. Boa. Eu acho que deu um baita no episódio aí, né? O que você achou? Tá pago ou não? Se eu tivesse ali naquele segundo, terceiro ano de faculdade que tem fitopatologia, tem manejo integrado, eu pegaria esse episódio, põe no repeat lá, repetiria algumas vezes e faz uma resenha, né? Tem informação que vale ouro aqui, viu? Bacana. Pessoal, chegamos então ao final de mais um episódio nosso aqui. Gostou? Tá aqui, cara, de graça para vocês. Não tem por que não compartilhar, né, Fabiano? Cara, dissemina isso aí, manda lá. Tá fácil assistir no YouTube, tá fácil assistir no Spotify, né? Tem em todo lugar aí, fácil de achar. Ouvir, repetir, ouvir outra vez, compartilhar, deixar um comentário, deixar perguntas. Pode também. Nós vamos mandar pro Alfred lá, né? Claro. Nós não ousaríamos responder. Amigão, deixa o teu abraço aí do recado final e... Tá feito aí. Eu vou deixar um abraço para um cooperado nosso aqui que logo quando nós começamos a gravar ele comentou assim, não sabia que você e o Vitor ainda se aventurava como quase locutor, radialista, podcaster, seu Arnaldo Stock que nos acompanha também. Um abração, obrigado por nos acompanhar nos episódios aí. Feito então, Alfred, obrigado aqui da parceria. Eu que agradeço. Vamos que vamos. Aí, vamos seguir para os próximos, né? Terá outros, com certeza. Beleza. Feito. Joia, um abraço, até a próxima. Falou, até mais.